7 de novembro de 2021. Devocional Buscando Intimidade com Deus. Olá, meus amigos, seguidores do Devocional que nos acompanham no grupo da Estela Golden e no WhatsApp. Lembrando que as ferramentas estão aí e devemos usá-las para falar do reino de Deus. O tema do devocional de hoje será: Você tem um chamado. Não estou perguntando, eu estou afirmando: você tem um chamado. O nosso versículo base será: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse novamente o Senhor: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Êxodo 3, 10, 11 e 12. Amém? Vamos para a introdução. Você já teve a sensação de chamar alguém e essa pessoa não te responder? Ou de ouvir alguém te chamando e não saber quem é que está se chamando e de onde está te chamando? Assim Deus se sente quando não ouvimos o seu chamado. Às vezes até ouvimos, mas não entendemos. Mesmo que você não entenda, acredite que Deus tem um chamado para a sua vida. O chamado de Moisés nos ensina muito sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando entendemos que temos um chamado, é o início de uma nova jornada e os hábitos serão trocados para que você se adapte e venha entender que os desafios e a vida pecaminosa devem ser excluídas da sua vida. Fazer renúncia e as escolhas certas são uma delas. Se dedicar mais à palavra, se entregar mais para Cristo, estudar mais as Escrituras, entender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Vamos refletir sobre a compreensão do chamado de Deus. O tempo está passando muito rápido. Entenda que você tem chamado na sua vida. Está mais que na hora e não adie mais as prioridades de Deus. Elimine tudo que te impede de trabalhar para Deus e determine para você, estabelecendo as prioridades e as coisas que atrapalham a sua jornada, elas devem ser eliminadas da sua vida. Amém? Reflita comigo, pense e responda para você. Como você tem ocupado o seu tempo? O que você tem assistido? O que você tem lido diariamente? Quais são seus amigos? Como anda o seu relacionamento com Deus? Todas essas respostas, elas vão passear pela sua mente e dessas perguntas eu tirei assim: aquilo que você se alimenta toma conta dos seus pensamentos e, consequentemente, moldam a sua forma de pensar, molda suas atitudes. E essas atitudes, esse seu pensar, passam a ser aquilo que você acredita ser certo. A sua forma de enxergar o mundo e enxergar a si mesmo e enxergar a Deus te leva a ler as pessoas e resolver as coisas com as suas ações possivelmente erradas e que muitas das vezes te adoecem e você nem percebe. As suas prioridades definem aquilo que vai brotar no seu coração. Entenda. Moisés, quando ele fugiu do Egito, todos os condenaram. Até nós, quando lê a Bíblia, fala: nossa, que cara doido, que cara medroso.
Ele fugiu. Ele matou uma pessoa e fugiu. Mas ele não queria fazer aquilo. Ele ficou confuso. E eu, na posição de advogada que não sou, né, advogada de Moisés, eu não sou advogada porque eu me formei em pedagogia, mas eu entendo bastante de que ele poderia bem se explicar pelaquela sua ação. E Deus, o nosso Pai, ele não o condenou por isso. Pelo contrário, lhe deu uma missão de buscar um povo e levar para outro lugar. Mas ele estava pronto, Penha? Irmã Estela, o Moisés ele estava pronto? Não. Ele foi moldado. Ele foi moldado por Deus e no decorrer da sua vida, lá na casa do seu sogro Jetro, e no momento oportuno, criado por Deus, olha o chamado. Ele foi em busca da sua jornada, do seu chamado com Deus, cumprindo o que Deus lhe ordenou. Entenda comigo que a sua maior prioridade deve começar com o seu relacionamento sincero com Deus. Amém? Ah, mas Estela, cá para nós, eu sou atrapalhado, cheio de falha e de pecado, meu amigo. Deus não veio para os certos, ele veio para os errados. Ele mesmo, Deus, ele nos molda e nos capacita para a obra. A forma como nós nos relacionamos com Deus faz com que as nossas prioridades que a gente tinha antes, a nossa área da nossa vida, elas vão fluindo de uma forma saudável e aquilo que Deus quer para nós, ele completa. E aquilo que ele não quer para nós, ele arranca. E aquilo que ele quer em nós, de essência, ele deixa. Mas o que ele não quer, ele tira. Assim foi com Moisés. A partir do momento em que você permite, Deus, eu quero o meu chamado, eu quero fazer a tua vontade. E aí eu pergunto para você, no meu subtítulo aqui, como entender o chamado de Deus? Não é uma pergunta, estou afirmando. Número 1, Deus considera a nossa vida, a nossa história de vida. Presta atenção. Deus falou com Moisés lá na sarça ardente e ele ordenou dizendo, eu te capacito, eu falo na sua boca, eu te faço, eu te renovo, eu te completo. Certamente, irmão, que tudo tem um preço. Imagina que você vai comprar um carro, tem que fazer um orçamento. E nesse orçamento, vai ter que, dar uma balanceada. Aperta aqui, aperta ali, e na obra de Deus não é diferente. Saiba que Deus está contigo nessa peleja. E as suas referências de vida, aquilo que você traz de bagagem também contam. Mas caso você não tenha uma bagagem, assim como Moisés não tinha, se agarre a Deus. Busque orientação do seu pastor. E olhe os irmãos idôneos da igreja. Ah, mas eu não sou crente ainda, então não é comigo. Peraí. Então comece a dar ouvido à palavra de Deus, à voz de Deus. E comece lá pelos rendimentos. Primeiro é se batizar, é caminhar, fazer discipulado, estar congregado pelo menos uma vez por semana e se familiarizando com a palavra, mudar de hábitos físicos, escolher as pessoas com quem vai caminhar, se enquadrando gradativamente na estatura de servo de Deus. E o próprio Deus, ele entra na sua vida e muda tudo, transformando a sua história e conduzindo você para um propósito maior na sua vida, que é a ideia dele. Deus sabe tudo em sua vida e pode renovar todas as coisas conforme a vontade dele.
Ah, mas eu quero fazer a vontade dele. Em Romanos 12 fala assim: e não sedes conformados com esse mundo. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Outra reação do seu chamado é a chegada do Espírito, é a chegada do fruto do Espírito. Ele pede para fazer parte da sua vida. E automaticamente o fruto da carne, os frutos da carne vão dando espaço, saindo, e o fruto do Espírito toma conta do seu ser. E quando você pensa que não, você já está estruturado e servindo a Deus com louvor e sem doer nada. Tópico 2. Tudo começa ouvindo a voz de Deus. A primeira coisa que aconteceu com Moisés foi ouvir a voz de Deus. E olha, as escrituras nos revelam que ele sim titubeou, ele tremeu na base. Amigo, é normal. Mas quando você ouve a voz de Deus, quando você está ligado nele, o seu chamado ele flui. E você terá experiências novas com ele. Deixa eu te contar uma coisa, dói um pouco. Porque o chamado requer renúncias. Mas a dor é gostosa. Requer deixar algumas coisas, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Deixando algumas sacolas, sabe? E isso vai te moldando. E você vai ficando de acordo com a vontade do Pai. Mas nada que ele não saiba e que ele não cuide e oriente. Se você tem chamado de Deus, comece a dar espaço para isso e olha, você não vai se arrepender de ouvir a voz de Deus. Entenda, ele te mostrará como cumprir o seu ministério. Apenas siga as orientações do Senhor. Tópico 3. O chamado de Deus marca a sua vida. O sentimento de ser chamado é algo maior do que você. Isso marca a sua vida, positivamente para sempre, como um divisor de águas, para um novo tempo de milagres. Onde você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. E aqueles que te cercam vão fazer parte dessa vivência. Moisés teve medo, mas ele ouviu a voz de Deus. Na sua trajetória terá muitos percalços, pedras no caminho, mas lendo as Escrituras você percebe que Deus esteve o tempo todo com Moisés. Tópico 4. Deus supera as suas limitações e tira o seu medo. Moisés disse a Deus que era um homem truculento e duro de coração, que não tinha nenhum dom. Mas Deus lhe disse: eu falarei na sua boca. Deus deu a Moisés altivez, ousadia, persistência e muita disposição. Um homem que era incapaz de fazer a obra foi falar com o faraó. Deus não olha as suas fraquezas, sua etnia ou qualificações. Ele diz: vem e eu te ensino a ser forte e como fazer. E no seu limite. Irmão, não fuja do seu chamado. Seja forte. E confie naquele que é poderoso para fazer. O Senhor vê o seu potencial e Ele te ajudará a superar os seus medos, as suas limitações, e a cada barreira que encontramos é uma oportunidade de vivenciar o sobrenatural. As dificuldades nos fazem mais fortes e a ser mais dependente de Deus. Tópico 5. O medo e a insegurança e a falta de preparo nos paralisa. Sim, mas não tenha medo. Deus trabalha em nós e Ele nos coloca a capacidade. E Ele mesmo nos orienta por meio da palavra. Ele quebra as correntes, transforma o nosso ser, nos fortalece a cada dia e ainda deixa o Espírito Santo à nossa disposição. Com isso, aos poucos, vamos aprendendo, sendo curados de traumas, de medos e até cicatrizes antigas.
Lembre-se, todos os discípulos tinham limitações. Novamente eu te digo, Deus pega o vaso e o faz de acordo com o seu querer. Cada um tem um chamado diferente. E mais, Jesus promete pela palavra que nunca nos deixará sozinho. O livro de Mateus fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Mateus 28, 20. Tópico 6. Deus capacita. Deus deu a Moisés a oportunidade de ser um grande homem de Deus. Davi escolheu ser um homem segundo o coração de Deus. Jonas era medroso, mas na desobediência entendeu o seu chamado. Isaías viu um monte de ossos secos e pela ordem de Deus, ele fez os ossos criarem vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego confiaram em Deus e não negaram o seu nome e não tiveram medo de serem queimados na fornalha. Daniel ia ser engolido pelos leões, mas isso não tirou o seu desejo de amar a Deus. Deus nos toca e coloca as palavras certas nas nossas bocas. O livro de Marcos vai dizer assim, quando pois vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solitos de antemão, pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Marcos 13, 11. Ele nos dá os dons na hora certa e os dons certos, que nos ajudam a fortalecer a nossa alma e a trabalhar pelo reino, para o reino. Um fortalecimento com o óleo da alegria e a paz que só vem dele em tempos difíceis. Com apenas um toque, Deus pode mudar todas as coisas. Deixe Deus falar com você e usar você para ser um provocador de milagres. Conclusão. Você tem um chamado? Estou perguntando agora. A palavra de Deus diz e confirma sim. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em meu nome pedides, e ao Pai ele vos conceda. Jesus falou isso. Nós vamos pedir para Jesus e o Pai vai nos dar. A partir do momento que nós aceitamos que temos um chamado, que somos separados. Aceite o propósito de Deus para a sua vida e viva o chamado que Ele tem para você. A consequência é que você será muito feliz. Não existe melhor forma de vida do que cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso Deus, Deus que tem chamado para a minha vida, Deus que me separou, me resgatou, me tirou de um lugar onde eu não tenho muita alegria. Não me alegro, não me exalto em dizer do lugar que eu vim, mas o lugar que me encontro é um lugar de excelência. Deus me limpou, me transformou, me restaurou, me limpou, me tirou tudo aquilo que não era meu, aquilo que não me pertencia, que me deixava feia, suja. E hoje eu me encontro numa prateleira pela vontade de Deus. E o Espírito Santo mora em mim todos os dias. E todos os dias eu sou levada a me agradecer, a me ajoelhar e me humilhar e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pela posição que o Senhor me pôs. Me encontro em lugar de autoridade na qual o Senhor me ensinou a ser uma mulher de Deus. Pai, a pessoa que está ouvindo esse áudio, ouvindo esse devocional, o Senhor vai ao encontro dela também, para que ela também entenda o seu chamado. Aquele que já tem chamado, Senhor, revigora, revitaliza, distribui dons, dá um up nos dons, Senhor. Enche, capacita, transforma, leva e traz. Nos faz forte na tua presença, porque os tempos são difíceis.
Sempre os tempos são difíceis. Não é porque estamos numa pandemia, mas é porque todo tempo é difícil. A palavra de Deus diz que o Senhor nos disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O Senhor também falou no caminho de Emaús para aqueles homens que estavam tristes, com saudade de você. E o Senhor os acalmou, os consolou. Aquela mulher que estava indo a caminho e que o homem disse para ela: como está? Vai bem? Está tudo bem. Não estava, o seu filho estava morto. Mas ela tinha convicção de que você, Pai, é o autor e consumador de todas as coisas. E nós entendemos, aquele que tem chamado entende que as coisas podem estar turvas, atrapalhadas, mas o Senhor está no barco. Aquele que não tem chamado ainda, Senhor, vem em encontro dele, que essas coisas se cumpram na sua vida. Pai, obrigado. Obrigado pelo chamado a qual o Senhor me levantou e me instruiu, pelo qual hoje sou mulher de Deus. E todos aqueles que têm chamado, Senhor, abençoa todos eles também. Porque o devocional está dizendo que cada um tem um chamado. Então, Senhor, nos enche. Nos enche para que nós possamos cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, a qual o Senhor entregou a cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, não em meu nome. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Eu vou cantar um louvor aqui para completar esse devocional tão lindo. Porquanto Deus é bom o tempo todo na nossa vida. Amém? O louvor que eu vou cantar é do Regis Danese. E é uma canção maravilhosa. Como se fosse uma oração. O nome do louvor é Compromisso. Aleluias. Apesar das fraquezas, eu faço aqui, Deus, um compromisso de ser fiel e tentar não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade de Deus em mim. Amém. Eu sei que se eu te obedecer e a tua voz eu ouvir, os seus mandamentos guardar serei. Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei. Pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na sua direção. Eu sei que serei Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, e o seu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti
até o fim. Com teu Espírito derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Com teu Espírito derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na sua direção. Aleluias, Deus. Enche-nos com teu Espírito, Senhor. Nos faz, Senhor, abençoados pela tua promessa, Deus. E enche-nos com teu Espírito, derramando a tua unção sobre nós, Pai. Para que nós façamos a sua vontade, Deus. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer sua vontade, andar na sua direção.